Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no encerramento do segundo livro de Crônicas, capítulo 36, e dando início às leituras do livro da Bíblia no livro de Esdras, capítulos 1, 2 e 3. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. 2 Crônicas 36. A população da terra elegeu então Joacás, filho de Josias, e o estabeleceu rei no lugar de seu pai, em Jerusalém. O reinado de Jeoacás, rei de Judá. Joacás tinha 23 anos quando começou a reinar. O rei do Egito destronou-o em Jerusalém e impôs à terra uma contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Em seguida, pôs no trono de Jerusalém o irmão de Joacás, Eliacim, de quem mudou o nome para Joaquim. Quanto ao seu irmão Joacás, Neção o mandou para o Egito. O reinado de Joaquim, rei de Judá. Joaquim tinha a idade de 25 anos quando foi elevado ao trono. Nabucodonosor, rei de Babilônia, atacou-o e ligou-o com uma dupla cadeia de bronze para conduzi-lo à Babilônia, levando ao mesmo tempo os objetos do templo para o seu palácio de Babilônia. Os outros atos de Joaquim, suas abominações, tudo o de que ele se tornou culpado, está relatado nos livros dos reis de Judá e de Israel. Seu filho Joaquim sucedeu-o no trono. O reinado de Joaquim, rei de Judá. Joaquim tinha a idade de 18 anos quando foi elevado ao trono. No ano novo, o rei Nabucodonosor mandou que fosse levado para a Babilônia com os objetos preciosos do templo do Senhor. Substituiu, no trono de Judá e de Jerusalém, Sedecias, irmão de seu pai. O reinado de Zedequias, rei de Judá. Sedecias tinha a idade de 21 anos quando foi elevado ao trono. Fez o mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias que lhe tinha vindo falar da parte do Senhor. Revoltou-se contra o rei Nabucodonosor, que, contudo, lhe tinha feito prestar um juramento em nome de Deus, endureceu a cerviz e tornou inflexível seu coração para não se converter ao Senhor, Deus de Israel. Todos os chefes dos sacerdotes e o povo continuaram a multiplicar seus delitos, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs e profanando o templo que o Senhor tinha consagrado para si em Jerusalém. A queda de Jerusalém. Em vão o Senhor, Deus de seus pais, lhes tinha enviado, por meio de seus mensageiros, avisos sobre avisos, pois tinha compaixão de seu povo e de sua própria habitação. Eles zombavam de seus enviados, desprezavam seus conselhos e riam de seus profetas, até que a ira de Deus se desencadeou sobre o seu povo, e não houve mais remédio. Então Deus suscitou contra eles o rei dos caldeus, que, no próprio edifício do santuário, mandou matar seus jovens, e não poupou o adolescente, nem a donzela, nem o ancião, nem a mulher de cabelos brancos. O Senhor lhe entregou tudo. Nabucodonosor mandou tirar todo o mobiliário do templo, tanto os objetos grandes como os pequenos, os tesouros do templo, os do palácio real e os dos chefes, para transportá-los à Babilônia. Incendiaram o templo, destruíram os muros de Jerusalém, entregaram às chamas seus palácios e todos os tesouros foram lançados à destruição. Nabucodonosor deportou para a Babilônia todos os que tinham escapado à espada, e eles se tornaram seus escravos, dele e de seus filhos, até o advento do domínio persa. Assim se cumpria a profecia que o Senhor tinha dado pela boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse os seus sábados, pois a terra ficou inculta durante todo esse período de desolação, até que se completaram 70 anos. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a profecia do Senhor, posta na boca de Jeremias, o Senhor excitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e este mandou fazer em todo o seu reino, a viva voz e também por escrito, a proclamação seguinte. Assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra,
e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, que está na terra de Judá. Todo aquele dentre vós que for de seu povo, esteja seu Deus com ele, e que ele para lá se dirija. Esdras 1. O decreto de Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a profecia posta pelo Senhor na boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual mandou fazer em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a proclamação seguinte. Assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra, e encarregou-me de construir-lhe um templo em Jerusalém, que fica na terra de Judá. Quem é dentre vós pertencente ao seu povo, que seu Deus o acompanhe, suba a Jerusalém que fica na terra de Judá e construa o templo do Senhor, Deus de Israel, o Deus que reside em Jerusalém. Que todos os sobreviventes, de Judá, onde quer que residam, sejam providos pelos habitantes da localidade onde se encontrarem, de prata, ouro, cereais e gado, bem como de oferendas voluntárias para o templo do Deus que reside em Jerusalém. Então os chefes de família de Judá e de Benjamim, bem como todos os sacerdotes e os levitas, principalmente todos aqueles cujo espírito Deus havia tocado, prepararam-se para ir reedificar o templo do Senhor em Jerusalém. Todos os que habitavam pelas redondezas ajudaram-nos, dando-lhes prata, ouro, bens diversos, gado, cereais e coisas preciosas, além das outras ofertas voluntárias. O rei Ciro entregou também os utensílios que Nabucodonosor trouxera do templo do Senhor em Jerusalém e colocara no templo de seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, mandou-os entregar pelas mãos de Mitrídates, o tesoureiro, o qual os entregou a Sassabazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata eram em número de 5.400. Tudo levou Sassabazar quando os exilados voltaram de Babilônia para Jerusalém. Esdras 2. A lista dos exilados que voltaram. Entre os cativos que Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia deportado para Babilônia foram os seguintes os habitantes da província que se puseram a caminho para voltar a Jerusalém e a Judéia, cada um à sua cidade. Voltaram com Zorobabel, Josué, Neemias, Saraías, Raelaías, Mardoqueu, Belsan, Mesfar, Beguai, Reum e Baana, número dos homens do povo de Israel. 35 filhos de Faros, 2.172. 39 sacerdotes, filhos de Iedaiá, da casa de Josué, 973. Levitas, filhos de Josué e de Cadmiel, descendentes de Odaías, 74. Cantores, filhos de Asaf, 128. Porteiros, filhos de Selum, filhos de Ater, filhos de Telmon, filhos de Acube, filhos de Atita, filhos de Sobai, ao todo, 139. Natineus, filhos de Sirra, filhos de Razufa, filhos de Tabaote. Filhos de Ceros, filhos de Sia, filhos de Fadom. Filhos de Lebana, filhos de Ragaba, filhos de Acube. Filhos de Ragabe, filhos de Somai, filhos de Hanã. Filhos de Gadel, filhos de Gaer, filhos de Reaia. Filhos de Razim, filhos de Necoda, filhos de Gazão. Filhos de Asa, filhos de Fazea, filhos de Bezai. Filhos de Azena, filhos de Munim, filhos de Nefuzim. Filhos de Bacbuque, filhos de Acufa, filhos de Harur. Filhos de Baslute, filhos de Maida, filhos de Harsa. Filhos de Bercos, filhos de Cisara, filhos de Tema. Filhos de Nazia, filhos de Atifa. Os filhos dos escravos de Salomão, filhos de Sotai, filhos de Soferê, filhos de Faruda. Filhos de Jala, filhos de Darcom, filhos de Gadel. Filhos de Atil,
filhos de Poserea Sebaim, filhos de Ami. Total dos natineus e dos filhos dos escravos de Salomão, 392. Eis descritos, também, aqueles que, de Tel-Mela, de Tel-Harsa, de Querube-Adom e de Imer, não se pôde saber se pertenciam ao povo de Israel pela família ou raça de que descendiam. Filhos de Dalaías, filhos de Tobias, filhos de Necoda, 652. E entre os sacerdotes, filhos de Obaia, filhos de Acos, filhos de Berzelai, que assim foi chamado por ter tomado como esposa uma das filhas de Berzelai, o Galaadita. Eles procuraram esclarecer a sua genealogia, mas não a puderam encontrar, assim, foram excluídos do sacerdócio. O governador proibiu-os de comer das coisas sagradas, até que conseguissem encontrar um sacerdote, qualificado para consultar Deus, pelo Urim e o Tumim. O total do povo reunido era de 43.360 pessoas. Sem contar seus escravos e escravas, em número de 7.337, tinham consigo também 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 jumentos, 435 camelos, e 6.720 jumentas. Vários chefes de família, chegando ao templo do Senhor, fizeram ofertas voluntárias para a casa de Deus, a fim de que a mesma fosse restaurada. Contribuíram para os tesouros da obra, cada um segundo suas posses, com 61.000 dáricos de ouro, 5.000 de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, as pessoas do povo, os cantores, os porteiros e os natineus estabeleceram-se em suas respectivas cidades, assim todos os israelitas habitaram cada um em sua localidade. Esdras 3. A reconstrução do altar. Tendo chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel instalados em suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Josué, filho de Josedeque, e seus irmãos sacerdotes, bem como Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos principiaram a reconstrução do altar do Deus de Israel e ofereceram holocaustos, como a lei de Moisés, homem de Deus, prescrevia. Reconstruíram o altar sobre as antigas bases, porque tinham medo dos habitantes vizinhos, e ofereceram holocaustos ao Senhor pela manhã e pela tarde. Em seguida celebraram a festa dos tabernáculos, como estava prescrito, e, diariamente, ofereciam holocaustos de acordo com o número prescrito para cada dia. Depois disso, ofereceram o holocausto perpétuo, os das Neumênias e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, assim como os daqueles que faziam uma oferta ao Senhor. No primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, mas os fundamentos do templo do Senhor não estavam ainda colocados. A reconstrução do templo. Foram então contratados canteiros e carpinteiros. No 2º ano de sua chegada ao templo de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, tendo consigo seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que haviam voltado do cativeiro para Jerusalém, puseram-se a trabalhar. Josué, com seus filhos e irmãos, Sedimiel, com seus filhos, filhos de Judá, propuseram-se unanimemente a dirigir os que trabalhavam na construção da casa de Deus. Logo que os pedreiros lançaram os fundamentos do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes ornamentados para assistir à cerimônia, com as trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com os símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as ordens de Davi, rei de Israel. Entoaram ao Senhor este refrão de louvor, porque Ele é bom, e porque sua misericórdia com Israel permanece para sempre. E todo o povo soltou aclamações de alegria para celebrar o Senhor, por ocasião do lançamento dos alicerces de sua casa. Mas, enquanto muitos gritavam de alegria e júbilo, muitos sacerdotes, levitas e chefes de família, já idosos,
que tinham visto o primeiro templo, choravam em alta voz, enquanto diante deles eram lançados os alicerces do novo edifício. Era impossível distinguir os gritos de alegria dos clamores daqueles que choravam, pois todo o povo gritava em altos brados, e o eco de suas vozes se podia ouvir de longe. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no livro de Esdras, capítulos 4, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Paz e bênçãos a todos.